Questionamento socrático. Desconstrução religiosas do cativeiro à liberdade da mente, desprendendo dos dogmas, um guia prático para se libertar de crenças religiosas e entender como as crenças moldam nossa consciência. De Yuri Cortez Rodrigues Fernácio. O que é uma religião? Religião e seu lado oculto, guerras brutais em nome da fé, analisando os líderes religiosos mais cruéis da história, danos deixados por uma religião e seus escândalos. Como a religião doutrinou as pessoas. Doutrinação mental, alienação e submissão. Religião, um sistema. Espiritualidade é liberdade. Deus, como patrimônio privado. Uma vida sem religião é possível? Prática de desconstrução de crenças limitantes. Exercícios. Questionamento socrático para quebrar crenças. O que é uma religião? De maneira simples, uma religião é um conjunto de crenças, práticas e valores compartilhados por um grupo de pessoas, que geralmente envolve uma ou mais divindades, seres espirituais ou princípios superiores. Sua função prática é orientar a vida dos indivíduos em questões como moralidade, comportamento, sentido da vida e dar respostas para questões existenciais, como a origem e o destino da humanidade. Praticamente, a religião hoje oferece aos seus seguidores sentido e propósito, um guia para entender o mundo e o papel da pessoa nele. Comunidade, um espaço para interação social e apoio mútuo entre os membros. Moral e ética, normas de como viver de forma justa e respeitosa com os outros. Rituais e práticas espirituais, ações como orações, meditações, festivais ou cultos que ajudam a cultivar a fé e a conexão com o divino ou o transcendente. Consolo e esperança. Oferece respostas e conforto diante de dificuldades, sofrimento e morte. Religar as pessoas entre si. Comunitário, união entre membros da fé. Apoio social, solidariedade e ajuda mútua. Práticas coletivas, cultos, celebrações e rituais compartilhados. Sentimento de pertencimento, conexão e identidade comum. Religar as pessoas ao divino ou ao transcendente. Com sagrado, relacionamento com Deus, deuses ou princípios espirituais. Espiritualidade, busca por significado e propósito na vida. Práticas espirituais, orações, meditação, rituais religiosos. Esperança e consolo, conforto diante do sofrimento, promessas de vida após a morte. Benefícios da religião, sentido e propósito, guia para viver a vida com significado. Ética e moral, estabelecimento de códigos de comportamento. Bem-estar, conforto, redução do estresse, paz interior, suporte emocional, esperança e consolo durante dificuldades. Religião é um sistema, espiritualidade é liberdade. A espiritualidade desvinculada de dogmas e estruturas rígidas promove uma conexão mais profunda e pessoal com o sagrado, pois coloca o indivíduo no centro da experiência espiritual. Sem depender de intermediários ou rituais pré-estabelecidos, ela valoriza a autonomia e a autenticidade, permitindo que cada pessoa explore sua relação com o divino de forma única e significativa. Essa abordagem possibilita uma vivência espiritual construída de acordo com as necessidades, experiências e percepções individuais, livre de imposições externas. Quando a prática espiritual é flexível, a conexão com o divino torna-se direta e íntima, eliminando a necessidade de mediadores como líderes religiosos ou textos sagrados. Isso permite que cada pessoa experimente o sagrado a partir de sua própria sensibilidade e intuição. A liberdade de não seguir rituais ou interpretações externas possibilita explorar essa relação por meio da natureza, da arte, da meditação ou de outras práticas significativas. Além disso, a espiritualidade aberta não está associada à culpa ou à pressão de seguir normas rígidas. Em tradições dogmáticas, muitas vezes há uma preocupação constante em agradar a uma entidade superior, o que pode gerar sentimentos de inadequação e ansiedade. Já na prática espiritual mais livre, a conexão com o sagrado se baseia em um relacionamento pessoal, onde o respeito pelo ritmo e pelas circunstâncias de cada indivíduo é essencial. Isso cria um vínculo autêntico, fundamentado no amor e na aceitação, permitindo que a pessoa se sinta mais à vontade para explorar suas crenças e vivências. Uma abordagem espiritual flexível também incentiva a autenticidade. Ao não exigir conformidade com padrões ou expectativas externas, ela permite que o indivíduo se conecte ao divino de forma verdadeira. A vulnerabilidade e a honestidade que surgem nesse espaço de liberdade tornam a experiência espiritual mais profunda e transformadora.
Essa liberdade elimina a necessidade de mediadores e fortalece o sentimento de intimidade com o sagrado. Outro aspecto crucial é a capacidade da prática espiritual de evoluir junto com a pessoa. À medida que as crenças e experiências individuais mudam ao longo da vida, essa abordagem se adapta, permitindo uma relação renovada e contínua com o divino. Em contraste, tradições religiosas rígidas frequentemente oferecem dogmas imutáveis, que podem gerar conflitos internos à medida que o indivíduo cresce ou expande sua visão de mundo. Essa prática bem promove a atenção ao momento presente. Ao focar na experiência do agora, ela permite uma conexão visceral com o sagrado, percebido nas pequenas coisas do cotidiano. O som do vento, a beleza de um pôr do sol, a paz de um silêncio meditativo. Essa espiritualidade centrada no presente torna-se tangível e acessível na vida diária. Por fim, a espiritualidade flexível celebra a diversidade. Ao não impor um conjunto fixo de crenças, ela abre espaço para que o indivíduo construa sua prática espiritual de forma única, integrando elementos de diferentes tradições ou criando algo totalmente novo. Essa liberdade fortalece o vínculo com o divino, pois é moldada pelas aspirações e necessidades pessoais. No cerne dessa abordagem, a espiritualidade relacional e não prescritiva valoriza a subjetividade, permitindo que cada um explore e expresse sua conexão com o sagrado de maneira significativa. Fundamentada na liberdade, autenticidade e abertura, essa prática transforma o relacionamento com o espiritual em algo vivo, dinâmico e profundamente pessoal. Muitas pessoas optam por deixar religiões tradicionais em busca de uma espiritualidade mais livre, autêntica e pessoal por diversas razões, que envolvem uma busca por maior autenticidade, liberdade de expressão e uma experiência direta com o divino. As religiões organizadas frequentemente impõem dogmas e regras rígidas que restringem a liberdade de pensamento e expressão individual. Quando alguém sente que esses dogmas não refletem sua experiência ou compreensão da vida, a procura por uma espiritualidade mais flexível e genuína se torna atrativa. Por não seguir crenças ou práticas específicas, permite uma conexão mais verdadeira com o sagrado, sem as pressões externas. Além disso, muitas pessoas que se afastam das religiões tradicionais sentem que a espiritualidade institucionalizada não proporciona uma conexão real com o divino. Elas percebem que, em vez de vivenciar uma experiência pessoal e direta, estão seguindo práticas e crenças que não correspondem à sua verdade ou experiência espiritual. A busca por uma espiritualidade mais livre oferece a chance de explorar o espiritual de maneira mais autêntica, permitindo que cada indivíduo se conecte com o divino à sua maneira, sem a imposição de normas externas. A rejeição ao autoritarismo religioso também desempenha um papel importante nesse movimento. Em várias tradições existe uma hierarquia com líderes ou figuras de autoridade que afirmam ter acesso exclusivo à verdade espiritual. Esse controle pode limitar a liberdade de pensamento e a autonomia do indivíduo. Ao se afastarem dessas instituições, muitas pessoas buscam uma prática espiritual que valorize mais a experiência pessoal e a intuição do que a autoridade de outras pessoas. Ademais, muitos buscam uma espiritualidade mais inclusiva e universal. As religiões tradicionais podem ser vistas como divisivas, criando distinções entre os salvos e os condenados, ou entre os fiéis e os infiéis, gerando sentimentos de separação e exclusão. Em contraste, a espiritualidade livre tende a ser mais acolhedora, permitindo uma aceitação mais ampla de diferentes caminhos espirituais. Para aqueles desconfortáveis com a ideia de uma visão exclusiva, a espiritualidade livre oferece um espaço mais aberto e inclusivo. As crises de fé e a desilusão religiosa também são razões comuns para a busca de uma espiritualidade mais pessoal. Frequentemente, as pessoas enfrentam uma crise de fé quando se deparam com aspectos do mundo que parecem contradizer os ensinamentos religiosos, como tragédias pessoais ou injustiças. Nesse cenário, a espiritualidade livre oferece a possibilidade de encontrar sentido e paz sem a necessidade de aceitar respostas rígidas ou explicações prontas. Muitas pessoas se afastam das religiões tradicionais em busca de uma espiritualidade mais livre, autêntica e pessoal por uma série de razões que envolvem a busca por autenticidade, liberdade de expressão e uma conexão mais direta com o divino.
As religiões organizadas frequentemente impõem dogmas e regras rígidas que limitam a liberdade de pensamento e expressão pessoal. Quando alguém sente que esses dogmas não refletem sua própria experiência ou compreensão da vida, a busca por uma espiritualidade mais flexível e genuína se torna uma opção atraente. A possibilidade de não seguir crenças ou práticas específicas pode ser um grande atrativo, pois permite uma conexão mais verdadeira com o sagrado, sem as pressões externas. Além disso, muitas pessoas que se afastam das religiões tradicionais sentem que a espiritualidade institucionalizada não oferece uma conexão verdadeira com o divino. Elas percebem que, ao invés de viver uma experiência pessoal e direta, estão apenas seguindo um conjunto de práticas e crenças que não correspondem à sua própria verdade. Outro motivo que leva muitas pessoas a buscar uma espiritualidade mais livre é a necessidade de uma prática mais prática e cotidiana. As religiões tradicionais frequentemente se concentram em rituais formais e cerimônias que podem parecer desconectadas da vida diária. Em contrapartida, a espiritualidade livre tende a ser mais integradora, permitindo que a experiência espiritual seja vivida de forma prática e no cotidiano. Isso pode envolver práticas como meditação, conexão com a natureza ou estudo de filosofias que se ajustem melhor ao contexto diário de cada indivíduo. Além disso, muitas pessoas buscam uma experiência espiritual mais pessoal e direta, sem a mediação de figuras religiosas ou instituições. Para elas, a conexão com o divino ou com a essência espiritual deve ser vivida de maneira única, com base em suas próprias experiências, crenças e necessidades. A espiritualidade livre oferece esse espaço, permitindo que cada pessoa busque sua própria verdade e construa sua jornada espiritual com autonomia e liberdade. Outro fator significativo para a busca por uma espiritualidade livre é a fuga de traumas ou abusos religiosos. Infelizmente, em algumas religiões ocorrem abusos de poder, manipulação emocional e até mesmo abuso físico perpetrado por líderes religiosos. Para aqueles que passaram por essas experiências dentro de estruturas religiosas, a busca por uma espiritualidade livre oferece uma oportunidade de se libertar do controle e da dor emocional. A espiritualidade pessoal possibilita reconstruir a fé ou a conexão espiritual de maneira saudável, sem o medo de exploração. A religião, quando se torna um sistema dogmático ou uma instituição de crenças, pode gerar um processo de terceirização dos problemas, ou seja, a transferência da responsabilidade de resolução para uma força externa. Isso pode ser problemático por diversas razões. Quando a ênfase está em pedir algo ao divino, ao invés de tomar ações concretas para transformar a realidade, o indivíduo pode começar a se sentir impotente ou desconectado de seu próprio poder de ação. A verdadeira mudança e realização exigem ação pessoal, tomada de decisão e responsabilidade. A crença de que tudo deve ser dado de fora pode levar a uma paralisia diante dos desafios da vida, tornando difícil agir para melhorar a própria situação. Além disso, muitas religiões ensinam que a resignação à vontade divina é o caminho certo. Essa visão pode fazer com que as pessoas não ajam de maneira ativa diante das dificuldades, esperando que algo ou alguém de fora resolva os problemas. Esse tipo de ensinamento enfraquece a iniciativa pessoal e o desejo de superar obstáculos, já que a mudança parece depender de fatores externos e não da força interior. Embora muitas religiões enfatizem a ajuda divina, há também um papel fundamental do ser humano na criação de um mundo melhor. As pessoas têm a capacidade de tomar decisões, buscar soluções criativas e trabalhar em prol da transformação social, emocional e espiritual. Ao terceirizar completamente esse poder para uma força externa, as religiões podem negligenciar a importância da ação humana no processo de mudança, fazendo com que as pessoas se sintam passivas e distantes de sua capacidade de gerar impacto no mundo. Quando a crença na vontade divina é levada ao extremo, pode surgir a ideia de que tudo o que acontece na vida está predestinado e que os seres humanos não têm controle sobre suas escolhas ou destino. Essa visão pode gerar um sentimento de impotência, onde as pessoas não se sentem motivadas a mudar suas circunstâncias ou lutar por aquilo que desejam. A crença de que a mudança depende exclusivamente de fatores externos pode levar à inação, reforçando a ideia de que não há nada que se possa fazer para mudar a realidade.
Muitas práticas de espiritualidade livre e autêntica buscam reconectar o indivíduo com seu poder interior e sua capacidade de co-criar a realidade. Em vez de pedir constantemente por mudanças externas, a ênfase está na transformação interna, na autodescoberta e no despertar do potencial pessoal. A ideia é que, ao alinhar as intenções com as ações, a pessoa pode tomar um papel ativo na criação de sua realidade e nas mudanças que deseja ver no mundo. A espiritualidade mais livre, por ser centrada na experiência pessoal, frequentemente enfatiza a importância de perceber e utilizar o poder próprio sem delegá-lo completamente a forças externas. Ela convida os indivíduos a entenderem que têm a capacidade de agir, mudar e transformar suas vidas por meio de suas próprias escolhas, ações e desenvolvimento interno. Isso não significa negar a presença do divino ou de forças superiores, mas sim reconhecer que o ser humano também possui um papel ativo na concretização de seus objetivos e na transformação do mundo ao seu redor. Muitas críticas que as pessoas fazem às religiões tradicionais é que elas podem reforçar a ideia de impotência humana, incentivando uma dependência excessiva de uma força superior para resolver problemas ou alcançar objetivos. Esse ensinamento pode enfraquecer o senso de poder pessoal e a capacidade de ação direta do indivíduo sobre sua vida. Nas religiões organizadas, especialmente em sistemas que enfatizam o poder absoluto de um deus ou deidades, é comum encontrar a ideia de que os seres humanos não têm controle completo sobre suas circunstâncias e devem buscar ajuda divina para alcançar suas metas ou superar dificuldades. A prática de orações ou súplicas constantes, muitas vezes pedindo intercessão ou intervenção divina, pode criar uma mentalidade de dependência, na qual o ser humano se coloca em uma posição de impotência. Deus como patrimônio privado. A concepção de Deus como um patrimônio privado, exclusivo a um grupo ou nação, é uma visão enraizada em várias interpretações religiosas e culturais. Nessa perspectiva, Deus não é visto como uma força universal e imutável, mas como um recurso particular reservado a um grupo seleto de pessoas ou a uma religião específica. A crença de que Deus é meu e só meu implica que Deus favorece ou escolhe uma parte da humanidade, enquanto rejeita ou ignora as demais. Esse entendimento de Deus como meu Deus, superior a todos os outros, frequentemente gera a ideia de uma nação escolhida ou povo especial. Os adeptos dessa visão acreditam ter um acesso direto a Deus, o que os coloca em uma posição de superioridade em relação aos outros. Tal visão pode ser originada de ensinamentos religiosos que afirmam que um povo ou cultura foi escolhido por Deus para cumprir uma missão divina, com essa relação sendo vista como um privilégio único. Porém, essa perspectiva pode criar divisões profundas entre as pessoas, gerando uma sensação de exclusividade que pode levar ao desprezo, intolerância ou até mesmo ao ódio por aqueles que não pertencem ao mesmo grupo. Em vez de ver Deus como um ser que ama todos igualmente, independente de religião, etnia ou cultura, a visão de um Deus exclusivo favorece a separação e a categorização da humanidade. Isso pode resultar na crença de que certos grupos estão mais próximos da verdade divina, enquanto outros estão condenados ou menosprezados. Esse entendimento entra em conflito com a ideia de um Deus universal, que está além das fronteiras de qualquer cultura ou nação e que se importa igualmente com todos os seres humanos. A visão de Deus como um patrimônio privado pode ser vista como uma projeção das necessidades humanas de pertencimento, identidade e poder, mas também limita a compreensão de um amor divino inclusivo e sem discriminação. Quando alguém vê Deus como seu bem particular e considera sua religião ou cultura superior a todas as outras, a fé perde seu caráter universal e se transforma em uma ferramenta de exclusão e segregação. O problema não está em sentir-se em comunhão com uma divindade, mas em acreditar que esse vínculo torna qualquer outro ser humano inferior ou distante de Deus. Deus, como muitas tradições espirituais ensinam, transcende qualquer conceito de posse ou exclusividade. Ele é o princípio criador, presente em todos e em tudo. O verdadeiro entendimento de Deus em muitas filosofias vai além da posse ou da seleção de um povo em particular e aponta para a ideia de uma unidade espiritual que conecta todos, sem exceção.
A verdadeira espiritualidade deveria inspirar aceitação, respeito e a compreensão de que todos, independentemente de sua origem ou crença, são dignos do amor divino. A visão de Deus como um patrimônio privado, como se fosse uma exclusividade de um grupo específico ou uma nação escolhida, pode ser uma expressão do ego humano buscando validação e superioridade. Essa perspectiva cria uma linha divisória, onde nós somos vistos como os especiais, os escolhidos, enquanto eles são os excluídos, os que não merecem a mesma graça ou amor divino. Ao adotar essa crença, é como se a essência de Deus fosse limitada a um pequeno círculo de pessoas ou uma cultura, negando a ideia de que a verdadeira espiritualidade é algo universal e acessível a todos. Esse tipo de pensamento alimenta diretamente o ego. O ego, com seu desejo de se sentir superior, aproveita essas ideias para construir uma identidade baseada em separação. Ele nos diz que somos melhores, mais importantes ou mais amados do que os outros, apenas por pertencermos a um grupo que acredita ter uma ligação direta com Deus ou uma verdade espiritual exclusiva. Isso reforça a necessidade de sentir que estamos acima dos outros, que nossa visão do mundo é a certa e que nossas crenças ou valores são os únicos válidos. No entanto, a verdadeira espiritualidade não se trata de criar uma identidade de superioridade ou de buscar distinções entre os seres humanos. Ela está enraizada na compreensão de que todos somos parte de algo maior, que transcende as fronteiras de religião, etnia, cultura ou qualquer outra diferenciação. A verdadeira essência de Deus, ou da força universal que rege o cosmos, não pertence a ninguém em particular, mas está disponível a todos, independentemente de nossas crenças ou afiliações. Quando nos apegamos à ideia de que nosso Deus é o melhor, mais poderoso ou mais exclusivo, estamos ignorando a verdade fundamental de que a espiritualidade verdadeira não é sobre ser melhor do que os outros, mas sobre encontrar a unidade, a compaixão e a conexão com tudo o que existe. Liberar-se dessa visão egóica e limitante permite uma experiência espiritual mais profunda e verdadeira. Em vez de procurar a validação através da comparação e da separação, podemos começar a ver a espiritualidade como algo que nos une, em vez de nos dividir. Quando deixamos de lado a ideia de ser superiores ou escolhidos, podemos abraçar a verdade universal de que todos temos o mesmo valor, que todos somos dignos de amor e conexão, independentemente de nossas crenças ou práticas religiosas. A verdadeira espiritualidade nos convida a transcender o ego, a superar as divisões e a ver Deus ou o universo como algo que nos une a todos, sem exceção. Vale ressaltar que os danos causados por uma religião extremamente dogmática e uma espiritualidade excessiva podem ser inúmeros. A religião excessiva pode ser vista como uma forma de alienação, em que a pessoa se desconecta da realidade concreta e das responsabilidades do dia a dia para se dedicar exclusivamente aos aspectos espirituais ou metafísicos da vida. Quando isso acontece, a pessoa pode perder o foco nas questões práticas e materiais, negligenciando suas obrigações pessoais e as demandas do mundo real. A busca incessante por uma espiritualidade ou uma dedicação religiosa que ocupa todo o tempo e energia da pessoa pode resultar em uma desconexão com a vida cotidiana, com os desafios pessoais e com a necessidade de agir no mundo de forma prática e concreta. Esse tipo de alienação pode ser prejudicial, pois impede que a pessoa exerça sua autonomia e sua responsabilidade pessoal. Ao se entregar totalmente a uma busca espiritual, pode-se esquecer de que a vida física também exige cuidado, atenção e ação. O equilíbrio entre o espiritual e o material é fundamental para o bem-estar. Se alguém se isola em um mundo espiritual ou em práticas religiosas intensas, pode acabar negligenciando as relações interpessoais, as obrigações financeiras, o autocuidado e as questões emocionais essenciais para uma vida equilibrada e plena. A desconexão com o mundo real ocorre quando a vida espiritual se torna uma forma de fuga das dificuldades e responsabilidades cotidianas, em vez de ser uma ferramenta para lidar com elas de maneira mais equilibrada e consciente. A verdadeira espiritualidade não deve ser uma negação do mundo material, mas sim uma forma de integrá-lo, de maneira a encontrar harmonia entre o que é espiritual e o que é físico. É importante lembrar que a espiritualidade não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de entender e lidar com ela de forma mais profunda e significativa, sem perder o contato com as necessidades práticas da vida.
Algumas religiões, de maneira dogmática e excessiva, enfatizam constantemente a morte, muitas vezes retratando o mundo como um lugar de sofrimento e dor. Isso pode gerar uma sensação de que a vida é algo a ser superado e não aproveitado, causando nas pessoas uma ansiedade em relação à morte. Ao focar excessivamente na ideia de que o sofrimento é a principal característica da vida, essas crenças negligenciam a importância de viver plenamente com todas as experiências, até mesmo as dolorosas. Em vez de promover a gratidão por estar vivo e reconhecer as belezas que a vida oferece, essas religiões podem incutir a ideia de que a morte é uma fuga ou uma solução para os problemas. Isso resulta em uma romantização da morte, em que a busca por ela se torna maior do que a valorização da vida e de suas oportunidades de crescimento, aprendizado e conexão. Uma vida sem religião é possível? A história da espiritualidade livre remonta a diversas culturas e períodos, em que a conexão com o sagrado era menos formalizada e mais pessoal. O xamanismo, por exemplo, representa uma das formas mais antigas de espiritualidade humana, presente em comunidades ancestrais ao redor do mundo. Os xamãs, vistos como mediadores entre o mundo físico e espiritual, guiavam as pessoas em rituais de cura, conexão com os espíritos da natureza e visões. Essas práticas eram profundamente adaptadas ao ambiente local e às necessidades da comunidade, oferecendo uma abordagem flexível e fluida para a espiritualidade. Na Grécia e Roma antigas, os cultos mistéricos também exemplificavam essa liberdade espiritual. Diferente dos cultos estatais tradicionais, essas práticas estavam voltadas para experiências pessoais e transformadoras. Os mistérios de Eleusis, por exemplo, celebravam os mitos de Deméter e Perséfone, oferecendo aos participantes vislumbres da vida após a morte e da renovação espiritual. Esses cultos enfatizavam a vivência individual do sagrado, muitas vezes por meio de rituais secretos, e estavam abertos a pessoas de várias origens. Outra manifestação significativa da espiritualidade livre foi o movimento gnóstico nos primeiros séculos do cristianismo. Os gnósticos acreditavam que o autoconhecimento era a chave para a libertação espiritual e rejeitavam muitas das estruturas religiosas rígidas que surgiam na época. Para eles, a conexão com o divino era uma experiência interna, não mediada por instituições religiosas ou dogmas. No Oriente, tradições como o taoísmo e o zen budismo também se destacaram por sua flexibilidade. O taoísmo valoriza a harmonia com o fluxo natural do universo, ou Tao, e incentiva os praticantes a se conectarem com esse fluxo de maneira pessoal e intuitiva. O zen budismo, com sua ênfase na meditação e na experiência direta do presente, reflete uma abordagem que rejeita a dependência de textos e autoridades religiosas. Com o passar dos séculos, movimentos espirituais livres continuaram a surgir, muitas vezes como reação às estruturas religiosas mais rígidas. O Renascimento trouxe uma redescoberta das filosofias pagãs e herméticas, que valorizavam o indivíduo e sua relação direta com o cosmos. Mais tarde, no século XVIII, o transcendentalismo nos Estados Unidos promoveu uma espiritualidade que enfatizava a conexão com a natureza e a intuição individual como fontes de sabedoria espiritual. A espiritualidade livre nunca foi limitada a uma cultura ou época específica. Ela se manifesta onde há desejo de explorar o sagrado sem as amarras de instituições ou dogmas, permitindo que cada pessoa encontre sua própria verdade e conexão com o universo. A essência dessa liberdade é a busca por uma experiência genuína e transformadora, muitas vezes guiada pela intuição e pela interação com o mundo natural e espiritual. A vida sem religião como instituição poderia ser radicalmente diferente do que muitas pessoas conhecem hoje, mas isso não significa ausência de significado, direção ou propósito. Religiões institucionais trazem consigo sistemas de crenças, regras, normas e muitas vezes uma autoridade externa que molda a vida dos indivíduos. Sem isso, haveria uma liberdade maior para o autodescobrimento e uma busca mais pessoal e íntima pelo sentido da vida. Sem as instituições religiosas, as pessoas poderiam se voltar mais para o que é essencialmente humano, suas próprias experiências, sentimentos, reflexões e conexões com os outros. A espiritualidade, de maneira mais livre e sem imposições externas, se tornaria um campo mais amplo para explorar diferentes formas de significado, com ênfase na experiência pessoal e na reflexão sobre a vida, a morte, o universo e o ser humano.
Sem dogmas ou hierarquias espirituais, cada indivíduo teria a liberdade de buscar respostas de maneira única, sem as limitações impostas por estruturas religiosas rígidas. As crenças pessoais poderiam se tornar mais fluídas e orgânicas, sem a necessidade de aderir a um sistema fechado de doutrinas. Em vez de ver a espiritualidade como algo imposto de fora, as pessoas poderiam integrá-la de acordo com suas próprias experiências, valores e descobertas. A conexão com o divino ou o transcendente poderia ser buscada de maneira mais individual, sem a necessidade de mediação através de intermediários como padres, pastores ou rabinos. Isso poderia resultar em uma espiritualidade mais genuína, baseada no autoconhecimento e na experiência direta da vida, ao invés de uma fé imposta ou herdada. Além disso, uma vida sem as instituições religiosas poderia dar maior espaço para a diversidade de pensamento e de crenças, promovendo uma convivência mais harmoniosa entre pessoas com diferentes visões de mundo, já que não haveria a pressão para que todos seguissem uma única linha doutrinária. Em vez de ver o outro como alguém que deve adotar uma única visão de mundo religiosa, as relações poderiam ser mais abertas e respeitosas, permitindo que cada pessoa se conectasse com o sagrado de uma maneira que fosse verdadeiramente significativa para ela. A moralidade, sem as instituições religiosas, poderia ser mais flexível e adaptada às realidades contemporâneas. Em vez de seguir normas rígidas impostas de fora, as pessoas poderiam desenvolver uma ética baseada em empatia, razão e experiência. O conceito de certo e errado poderia ser mais subjetivo, mas ainda assim fundamentado na ideia de respeito mútuo e no entendimento das consequências de nossas ações para os outros e para o mundo. Isso não significaria uma vida sem valores, mas sim uma vida onde os valores seriam mais pessoais e baseados em uma compreensão profunda das necessidades e dos direitos humanos. Em muitos casos, a ausência de uma religião institucionalizada também poderia diminuir o risco de fanatismo, violência e divisões, que muitas vezes surgem da crença de que a verdade absoluta está exclusivamente em uma doutrina religiosa específica. Sem uma religião que busque impor um certo caminho para todos, as diferenças religiosas e espirituais poderiam ser mais facilmente aceitas, permitindo uma convivência mais pacífica e sem os conflitos gerados pela competição entre sistemas de crenças que se veem como a única verdade. No entanto, isso não significa que a espiritualidade deixaria de existir. Pelo contrário, ela poderia se tornar mais rica, mais inclusiva e mais profundamente conectada com a natureza humana. As pessoas continuariam a buscar o sentido da vida, o propósito e a conexão com algo maior, mas fariam isso de forma mais autêntica e sem a necessidade de pertencer a uma instituição que impusesse limites ou visões específicas. A espiritualidade poderia ser encontrada na experiência direta da vida, no cultivo de virtudes como compaixão, bondade e verdade, na relação com a natureza e na construção de uma vida que faça sentido para o indivíduo, sem a pressão de seguir um conjunto externo de regras. Em resumo, uma vida sem a religião institucionalizada poderia ser caracterizada por uma busca espiritual mais pessoal e livre, onde as crenças e práticas são moldadas pelas experiências individuais, pela reflexão e pela busca contínua por um sentido profundo. Isso criaria um espaço para que as pessoas se conectassem com o divino, com os outros e consigo mesmas de maneira mais autêntica e menos restritiva. A vida sem a imposição de dogmas religiosos teria mais espaço para a liberdade, a criatividade, a aceitação da diversidade e a construção de valores próprios baseados no respeito e na empatia. Você está tocando em uma questão fundamental: a diferença entre uma espiritualidade forçada, imposta ou doutrinada por uma instituição religiosa e a verdadeira espiritualidade, que é um despertar pessoal e genuíno. A diferença essencial aqui está no grau de liberdade e autenticidade. Quando a espiritualidade é imposta de maneira forçada, especialmente dentro de uma religião institucionalizada e dogmática, ela se torna um conjunto de regras, normas e crenças que devem ser seguidas sem questionamento. Nesse contexto, a pessoa muitas vezes não tem a liberdade de explorar suas próprias dúvidas, questionamentos ou experiências. Em vez de uma jornada espiritual pessoal, ela é levada a adotar um conjunto de práticas, valores e doutrinas que não necessariamente ressoam com seu ser interior, mas que são exigidos pela instituição. Esse tipo de espiritualidade se torna uma obrigação
e não uma escolha autêntica. A imposição de crenças por uma religião dogmática muitas vezes faz com que a pessoa perca sua conexão com a espiritualidade verdadeira, que é algo muito mais fluido, íntimo e pessoal. A espiritualidade forçada pode gerar um medo constante de errar ou ser punido por não seguir os dogmas, o que pode levar a um afastamento da verdadeira essência do ser. Em vez de buscar um autoconhecimento profundo, muitas vezes a pessoa se limita a seguir regras externas sem realmente entender o significado ou a necessidade delas para sua evolução. Por outro lado, a verdadeira espiritualidade é um processo de despertar pessoal, onde a pessoa começa a se conectar com algo maior, mas de uma forma que seja genuína e autêntica para ela mesma. Não é algo imposto de fora, mas uma jornada interna que respeita a individualidade e o livre-arbítrio. Nesse caminho, as crenças e práticas podem surgir de uma experiência direta, de um questionamento profundo ou de uma busca pessoal por respostas. A espiritualidade verdadeira não impõe restrições ou dogmas, mas promove a liberdade de explorar, aprender e crescer. Ela é mais sobre o processo de descobrir e vivenciar o divino, o propósito e a paz interior, do que sobre seguir um conjunto rígido de regras. Desconstrução de crenças limitantes. Passo 1. Divida em 2 colunas. Pegue uma folha de papel e faça um risco no meio para criar 2 colunas. No lado esquerdo, escreva crenças, pensamentos. No lado direito, escreva fatos, realidade. Passo 2. Identifique a crença limitante. No lado esquerdo, escreva a crença que você deseja questionar. Por exemplo, eu nunca vou conseguir ser bem-sucedido. Não sou bom o suficiente. Passo 3. Analise a realidade. No lado direito, escreva os fatos que contradizem essa crença. Seja objetivo e baseie-se em evidências concretas. Por exemplo, eu já tive conquistas na vida, como cite algo que você realizou. Outras pessoas com dificuldades semelhantes conseguiram superar. Passo 4. Questione a crença. Pergunte-se, de onde veio essa crença? Essa crença é totalmente verdadeira ou é apenas uma percepção distorcida? Existem evidências que provam o contrário? O que uma pessoa neutra pensaria dessa crença? Passo 5. Substitua a crença. Crie uma nova crença mais funcional baseada nos fatos. Por exemplo, em vez de eu nunca vou conseguir ser bem-sucedido, substitua por com esforço e aprendizado posso alcançar meus objetivos. Religião e seu lado oculto. A religião, ao longo da história, tem sido tanto uma fonte de consolo e união, quanto um instrumento de repressão, intolerância e violência. Embora muitas vezes seja vista como uma força de bem, que proporciona conforto, moralidade e sentido à vida, seu lado obscuro também causou profundos danos, desde perseguições até guerras devastadoras, gerando traumas psicológicos e sociais que perduram até hoje. Durante a Guerra dos 30 Anos, um dos maiores conflitos religiosos da história, milhões de pessoas perderam suas vidas em nome da fé. A luta entre católicos e protestantes na Europa, longe de ser apenas uma disputa política, foi um confronto ideológico e religioso, onde a violência e a intolerância tomaram proporções imensas. As batalhas não apenas resultaram em milhares de mortes, mas também em um legado de ódio e divisão entre as comunidades. As consequências desse conflito não foram apenas físicas, mas emocionais, pois famílias inteiras foram destruídas e traumas profundos foram impostos às gerações seguintes, gerando um medo persistente da diferença religiosa. Além das guerras, a Inquisição representa um dos períodos mais sômbrios em que a religião se tornou um instrumento de repressão e crueldade. Sob a autoridade da Igreja Católica, milhares de pessoas foram torturadas, queimadas vivas ou executadas simplesmente por acreditarem ou praticarem algo considerado herético. Na Inquisição Espanhola, por exemplo, os judeus, muçulmanos e outros não cristãos foram perseguidos implacavelmente. A repressão religiosa não era apenas física, mas também psicológica, pois os indivíduos eram forçados a viver com o medo constante de serem denunciados por suas crenças ou práticas. A tortura e a execução pública não só dizimaram vidas, mas também destruíram qualquer senso de liberdade religiosa e pessoal. Esse processo de repressão gerou um trauma coletivo que perdurou por gerações, especialmente nas comunidades perseguidas, que ficaram marcadas por séculos de medo e desconfiança. O colonialismo religioso, impulsionado pela ideia de salvar almas, também viu um papel devastador. Em muitas partes do mundo,
Missionários europeus impuseram suas crenças aos povos indígenas, forçando-os a abandonar suas culturas e religiões tradicionais. O Brasil, por exemplo, viu suas populações nativas sendo forçadas a adotar o catolicismo, com as crenças indígenas sendo consideradas erradas ou inferiores. Essa imposição não foi apenas religiosa, mas também cultural e social. Os indígenas perderam suas identidades, suas práticas espirituais e suas línguas. O trauma gerado por esse apagamento cultural e forçada adaptação às normas coloniais deixou cicatrizes profundas, que ainda afetam as comunidades indígenas na atualidade, gerando uma desconexão com suas raízes e uma luta constante pela preservação de suas tradições. O fundamentalismo religioso, em muitas formas, também tem gerado graves traumas. Grupos que adotam interpretações extremistas de suas religiões frequentemente se tornam violentos e intolerantes com aqueles que não compartilham da mesma visão. O exemplo do Talibã no Afeganistão, que impôs uma versão radical do Islã ao povo afegão, é um caso claro de como a religião pode ser manipulada para justificar a repressão e o controle social. Sob o regime talibã, mulheres foram privadas de direitos básicos, como a educação e o trabalho, e qualquer tipo de dissidência religiosa foi brutalmente punida. Isso causou não apenas danos físicos, mas psicológicos, com muitas pessoas vivendo com medo constante de represálias, violência e até morte. A repressão religiosa e social levou ao empobrecimento emocional das pessoas, que foram privadas de sua liberdade, suas expressões pessoais e suas identidades. Além disso, a doutrinação religiosa, especialmente em algumas tradições mais dogmáticas, também pode ter efeitos danosos. Crianças são frequentemente ensinadas a temer o pecado, o inferno e a punição divina. Esse medo gerado pela ideia de um Deus punitivo pode criar um trauma psicológico significativo, pois as crianças crescem com a sensação de que são constantemente inadequadas ou condenadas, gerando sentimentos de culpa excessiva e medo do julgamento. Essas experiências podem afetar profundamente o desenvolvimento emocional e psicológico de um indivíduo, levando a questões como ansiedade, depressão e até transtornos de identidade. Assim, a religião, embora possa ser um meio poderoso de conexão e fé, também tem um lado obscuro que gerou uma série de abusos, repressões e traumas ao longo da história. As guerras de religião, a Inquisição, o colonialismo religioso, o fundamentalismo e a doutrinação impuseram um peso psicológico profundo sobre aqueles que foram afetados, criando um legado de medo, intolerância e perda. Esses eventos demonstram que a religião, quando manipulada ou distorcida, pode ser uma força destrutiva, deixando marcas profundas que ecoam por gerações. No entanto, é importante reconhecer que nem toda prática religiosa conduz a tais extremos. Existem muitas expressões de espiritualidade e fé que promovem o amor, a compaixão e a compreensão mútua. Exemplos de movimentos religiosos que defendem a justiça social, a igualdade e a paz demonstram que a religião pode, de fato, ser uma força de transformação positiva. Diante disso, o desafio está em identificar e combater as formas de extremismo religioso e repressão, ao mesmo tempo em que se valoriza e preserva aquilo que há de bom e edificante na fé. A educação, o diálogo interreligioso e o respeito pelas diferenças são caminhos fundamentais para superar os impactos negativos e criar um ambiente em que a espiritualidade possa coexistir com a liberdade e os direitos humanos. Guerras brutais em nome da fé. A Guerra dos 30 Anos, 1608 a 1648, é frequentemente considerada um dos maiores conflitos religiosos da história. A guerra começou como uma disputa entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano, mas logo se espalhou por grande parte da Europa, envolvendo várias potências e com a participação de países como a França, Espanha, Suécia e Dinamarca. A guerra foi brutal, com massacres, fome e doenças, resultando em cerca de 8 milhões de mortos. Além disso, a guerra causou danos enormes à população civil, que muitas vezes foi o alvo de violência sectária, forçada a abandonar suas crenças e sofrer com os horrores dos conflitos. A violência religiosa também foi um tema recorrente durante as guerras huguenotes, 1502 e 1598, que ocorreram na França entre católicos e protestantes. Huguenotes. Estes confrontos sangrentos resultaram na morte de dezenas de milhares de pessoas, com o auge sendo o massacre do Dia de São Bartolomeu em 1572, onde milhares de protestantes foram mortos por católicos.
A Inquisição foi uma série de processos e tribunais instituídos pela Igreja Católica para combater a heresia e a bruxaria, principalmente na Idade Média e no Renascimento. Durante esses períodos, milhares de pessoas foram torturadas, queimadas vivas ou executadas, com base em acusações de heresia, bruxaria ou práticas religiosas não conformes. Embora a Inquisição tenha começado no século XII, seu impacto mais notório aconteceu na Inquisição Questionamento Espanhola, socrático. 484, que foi responsável por uma grande repressão contra judeus, muçulmanos e outros hereges, muitas vezes em um contexto de conversão forçada e perseguição religiosa. A Inquisição portuguesa também teve um papel importante, com a brutalidade das perseguições sendo especialmente notada nas colônias, como no Brasil, onde muitos judeus foram torturados e mortos por se recusarem a se converter ao cristianismo. As Cruzadas, uma série de campanhas militares sancionadas pela Igreja Católica, tem um dos legados mais violentos na história das religiões. Começaram no final do século objetivo de retomar a Terra Santa, Jerusalém, dos muçulmanos, mas logo se expandiram para outras regiões, como Constantinopla e até mesmo o norte da África. Durante as cruzadas, milhares de muçulmanos, judeus e até cristãos que não concordavam com a Igreja foram mortos. O saque de Constantinopla, 1204, durante a Quarta Cruzada, resultou na destruição de grande parte da cidade e na morte de milhares de habitantes. Além disso, a violência das cruzadas afetou profundamente as relações entre cristãos e muçulmanos, criando uma divisão que perduraria por séculos, inclusive levando ao aumento da intolerância religiosa. Durante a colonização das Américas, África e Ásia, as potências europeias, frequentemente acompanhadas por missionários religiosos, impuseram suas crenças ao povo nativo. O processo de conversão forçada resultou na destruição de muitas culturas indígenas, na morte de milhões de nativos e na destruição de suas religiões. Missionários católicos e protestantes frequentemente justificavam o extermínio de povos indígenas com a ideia de que sua religião era errada ou diabólica. Por exemplo, a missão jesuítica no Brasil, no século XVI, forçou a conversão dos povos indígenas e muitas vezes suas crenças espirituais foram sistematicamente apagadas. Ao mesmo tempo, os colonizadores europeus, apoiados pela Igreja Católica, impuseram a escravidão de milhões de africanos, causando sofrimento incalculável em nome da religião. Os conflitos no Oriente Médio, especialmente após o surgimento do Islã no século VII, têm sido fortemente influenciados por disputas religiosas. As primeiras conquistas muçulmanas logo se transformaram em uma série de disputas sectárias, como a divisão entre sunitas e xiitas, que continua a alimentar a violência até hoje. A guerra entre sunitas e xiitas, com episódios violentos como os massacres de Karbala, resultou em um profundo cisma que ainda afeta as relações no mundo muçulmano. Além disso, o conflito entre Israel e Palestina é amplamente visto como uma disputa religiosa, embora também tenha aspectos políticos e territoriais significativos. As tensões religiosas entre judeus e muçulmanos, agravadas por questões políticas, resultaram em inúmeras guerras e atentados terroristas, perpetuando o sofrimento de milhões de civis inocentes. Nos dias atuais, o fundamentalismo religioso continua a ser uma força destrutiva, especialmente em algumas partes do mundo muçulmano, mas também em movimentos cristãos e hindus. Grupos como o Estado Islâmico, ISIS, têm cometido atrocidades em nome da religião, incluindo genocídios, sequestros e assassinatos em massa de cristãos, yazidis e outras minorias. O fundamentalismo cristão, como visto em algumas partes do Jerusalém e em vários outros lugares, também tem gerado divisões políticas e sociais profundas. Em muitos casos, esses grupos têm influenciado políticas públicas que marginalizam grupos LGBT, mulheres e outros, justificando suas ações com base em uma interpretação literal de escrituras sagradas. Na Índia, a violência religiosa tem sido uma constante, especialmente entre hindus e muçulmanos. O particionamento da Índia em 1947 resultou na criação de 2 países, Índia e Paquistão, com base em linhas religiosas, e gerou um dos maiores deslocamentos populacionais da história, com milhões de mortos e milhões de pessoas forçadas a deixar suas casas.
As tensões entre hindus e muçulmanos continuam a causar violência, como os distúrbios em Gujarat, 2002, onde centenas de muçulmanos foram mortos por extremistas hindus. A história das religiões está marcada por uma série de episódios sangrentos e de repressão, muitos dos quais têm deixado traumas profundos e duradouros nas sociedades afetadas. As guerras de religião, como as cruzadas e as guerras de religião e as atrocidades cometidas durante a Inquisição, o colonialismo e a violência fundamentalista moderna, ilustram como a religião tem sido uma força não só de consolo e espiritualidade, mas também de divisão e violência. Embora muitas religiões ainda promovam valores de paz e amor, as distorções de suas doutrinas têm causado um sofrimento imensurável ao longo dos séculos. Como a religião doutrinou as pessoas? A religião, ao longo da história, utilizou diversas estratégias para moldar a mente e o comportamento das pessoas, consolidando sua influência sobre indivíduos e comunidades. Abaixo estão os principais mecanismos desse processo. 1. Introdução precoce aos dogmas. Desde a infância, muitos são inseridos em práticas e ensinamentos religiosos sem oportunidade de questionamento, criando uma base de crenças que dificilmente será desafiada ao longo da vida. 2. Repetição e ritualismo. A repetição de orações, a participação em rituais e a leitura de textos sagrados reforçam continuamente as crenças, tornando-as uma parte fundamental da identidade do fiel. 3. Autoridade religiosa como infalível. Líderes espirituais são apresentados como figuras sagradas e infalíveis, cujas palavras e orientações devem ser seguidas sem questionamento, criando dependência e submissão. 4. Uso de medo e recompensas. Promessas de salvação eterna e ameaças de punições divinas são utilizadas para direcionar comportamentos, criando um sistema de controle emocional baseado no medo e no desejo de recompensa. 5. Senso de pertencimento. A religião oferece uma comunidade acolhedora e um sentimento de pertencimento, mas também impõe normas que reforçam a conformidade para evitar a exclusão social ou espiritual. 6. Estigmatização de crenças externas. Muitas religiões criam uma visão de nós contra eles, tratando outras crenças ou estilos de vida como errados ou perigosos, limitando a abertura para diferentes perspectivas. 7. Controle das emoções e desejos. A doutrina religiosa frequentemente define certos desejos e comportamentos como pecaminosos, moldando a visão que o fiel tem de si mesmo e limitando sua liberdade emocional. 8. Reinterpretação da experiência humana. Através da lente religiosa, eventos pessoais e dificuldades são interpretados como testes de fé ou provas de crescimento espiritual, fortalecendo o vínculo com a religião. 9. Culpa e subordinação. A culpa é utilizada como ferramenta para manter os fiéis submissos, reforçando a necessidade de busca contínua por redenção e obediência às regras da doutrina. 10. Ciclo de recompensa e punição. A obediência é mantida por meio do medo de castigos divinos e da esperança de recompensas eternas, reduzindo o espaço para reflexão crítica. 11. Visão moral dualista. A religião frequentemente divide o mundo em bem, seguidores da fé, e mal os demais, fomentando preconceitos e fortalecendo a identidade religiosa. 12. Desconexão com a realidade prática. A ênfase em metas espirituais pode levar os fiéis a negligenciar questões práticas, como problemas sociais, econômicos ou psicológicos, dificultando a adaptação ao mundo real. 13. Dependência da autoridade religiosa. Ao centralizar poder em líderes espirituais, a religião limita o desenvolvimento de autonomia e pensamento crítico, incentivando a busca de respostas exclusivamente nessas figuras. 14. Manipulação do desejo de pertencimento. A criação de uma comunidade forte, embora acolhedora, gera pressão para a conformidade, utilizando o medo de rejeição para manter o controle sobre seus membros. 15. Cultivo da vulnerabilidade emocional. Medos, traumas e inseguranças são explorados, tornando os fiéis dependentes da religião como fonte de consolo e orientação. 16. Idealização do sofrimento. Muitos ensinamentos religiosos glorificam o sofrimento como caminho para a salvação ou como prova de fé, levando os fiéis a aceitar a adversidade sem questionar. 17. Criação de um sentimento de inadequação. A imposição de padrões elevados pode gerar uma sensação constante de fracasso, incentivando os fiéis a buscar incessantemente a aprovação divina e autoridade espiritual.
Estigmatização de diferentes crenças. Crenças e culturas distintas são frequentemente rotuladas como erradas ou perigosas, promovendo intolerância e divisões sociais. 19. Isolamento do mundo externo. Algumas religiões desencorajam interações com ideias ou pessoas fora da fé, criando um ambiente fechado que limita novas influências. Esses mecanismos mostram como a religião pode moldar profundamente o comportamento, as emoções e a visão de mundo dos fiéis, criando sistemas de controle baseados em medo, culpa e promessa de recompensas. Doutrinação mental, alienação. Existem sistemas de crenças tão dogmáticos e profundos que, em muitos casos, seus fiéis acabam abandonando o que seria uma abordagem racional e científica em relação à saúde, como a medicina e os cuidados psicológicos. Em nome de uma fé cega e inquestionável, essas pessoas negligenciam tratamentos médicos essenciais, confiando apenas em orações, rituais ou curas espirituais, mesmo diante de doenças graves. Esse tipo de doutrinação cria uma dependência absoluta da religião, afastando os fiéis da medicina moderna e da ciência, como se qualquer intervenção externa fosse uma ameaça à sua crença. É um fenômeno especialmente preocupante quando se trata da saúde mental. Muitos desses sistemas de crenças não apenas desencorajam a busca por ajuda profissional em casos de transtornos psicológicos, mas em alguns casos até deslegitimam a psicologia e a psiquiatria, tratando as condições mentais como algo inadequado ou fraco, algo que pode ser resolvido apenas com oração e fé. Isso pode levar a uma negação de doenças mentais como depressão, ansiedade ou transtornos mais graves, impedindo que a pessoa receba o tratamento adequado. Essa negligência tem consequências devastadoras. Em muitos casos, as pessoas sofrem em silêncio, sem saber como lidar com suas próprias emoções e condições psicológicas. A falta de acesso ao conhecimento sobre saúde mental e a estigmatização de buscar ajuda profissional criam um ciclo de sofrimento contínuo, onde os indivíduos se sentem ainda mais isolados e incapazes de superar suas dificuldades. A educação e o reconhecimento da importância da saúde mental são elementos fundamentais para quebrar esses estigmas e ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio entre a fé e o cuidado com sua saúde. Infelizmente, essa resistência ao conhecimento científico e médico, aliada à crença de que a fé pode resolver tudo, continua a afetar muitas vidas. É necessário um esforço conjunto para promover uma visão mais equilibrada, onde a fé e a ciência possam coexistir de maneira saudável e onde as pessoas possam buscar tanto a cura espiritual quanto o cuidado médico sem culpa ou vergonha. A personificação do mal, muitas vezes representada por figuras demoníacas ou diabólicas, tem sido uma estratégia antiga usada por sistemas de crenças e líderes religiosos para criar medo, controle e subordinação. Essas imagens de seres malignos, frequentemente retratadas de forma monstruosa e aterrorizante, são amplificadas para assustar as pessoas e gerar um estado constante de pânico, levando-as a buscar proteção e orientação exclusivamente nas autoridades religiosas ou nos líderes espirituais. Ao retratar o mal como uma força externa, muitas personificada em entidades demoníacas, essas doutrinas criam um ambiente de medo constante. O conceito de um ser maligno que pode possuir, corromper ou destruir a vida das pessoas é utilizado como uma ferramenta psicológica para enfraquecer a confiança e a autonomia dos indivíduos. Através do medo, os líderes conseguem manipular as emoções das pessoas, levando-as a acreditar que somente através da fé, do culto ou da obediência àquela autoridade religiosa elas estarão seguras. Esse medo do mal é explorado também como um meio de justificar conquistas pessoais e poder. Muitas vezes, líderes religiosos ou figuras de autoridade se utilizam dessa narrativa para se apresentarem como os únicos capazes de proteger os fiéis da influência demoníaca, fazendo com que os seguidores se sintam dependentes de suas instruções. Em troca, esses líderes ganham poder sobre suas vidas, recursos e até mesmo sobre sua percepção de realidade. A criação de um inimigo externo, seja um demônio ou uma força do mal, permite que o líder se posicione como a única salvação, o que não apenas reforça sua autoridade, mas também satisfaz necessidades egoístas de poder e controle. Além disso, essa narrativa de bem contra o mal é frequentemente usada para justificar ações e decisões que favorecem a própria pessoa ou grupo em detrimento de outros. Ao colocar o mal como algo externo e tangível,
é mais fácil desviar a atenção das falhas internas ou das ações questionáveis dos próprios líderes religiosos, enquanto eles se apresentam como os defensores da verdade e da justiça. Essa construção do mal, muitas vezes em uma forma de personificação demoníaca, não só aterroriza, mas também manipula as emoções e a moralidade dos indivíduos. Ao gerar um estado de pânico, a figura do demônio ou do mal se torna uma ferramenta poderosa de controle, permitindo que os líderes ganhem não apenas poder sobre os fiéis, mas também uma justificativa para suas próprias conquistas egoístas e interesses pessoais. Algumas crenças religiosas, especialmente aquelas que enfatizam a prosperidade espiritual em detrimento da prosperidade material, podem gerar uma mentalidade distorcida que afeta profundamente a maneira como os fiéis veem o mundo, seus sonhos e aspirações. Muitas vezes essas doutrinas ensinam que a busca por riqueza e sucesso material é uma forma de ganância ou até mesmo pecado, criando um dilema moral entre a fé e a ambição pessoal. Através de uma narrativa que condena o dinheiro e o bem-estar material, essas religiões implantam uma mentalidade de escassez nos fiéis, levando-os a acreditar que viver com abundância, possuir bens ou até desejar riquezas é algo intrinsecamente errado ou até abominável. Essa visão de que o dinheiro é sujo ou corruptor tem o poder de transformar o modo como as pessoas veem suas próprias capacidades e oportunidades. Ao associar riqueza e sucesso a algo negativo, essas crenças impedem os fiéis de buscarem a realização de seus próprios sonhos e objetivos materiais, pois eles se sentem culpados ou envergonhados por quererem alcançar uma vida confortável e financeiramente estável. A ideia de que o rico nunca entrará no reino dos céus é um exemplo claro dessa mentalidade, que distorce a visão do sucesso, fazendo com que os fiéis se sintam inferiorizados ou até como se estivessem em um caminho errado, apenas por aspirarem a melhores condições de vida. Esse tipo de ensinamento cria um ciclo de escassez mental e emocional, onde os indivíduos acreditam que o simples desejo de prosperidade é uma afronta à sua fé, que a busca por conforto material é egoísta e que a verdadeira virtude reside em viver uma vida simples, sem ambição ou desejo por riquezas. Isso não apenas limita as possibilidades de crescimento pessoal, mas também gera um profundo conflito interno, pois muitos fiéis se veem divididos entre a vontade de prosperar e a doutrina que ensina que isso é errado. Essa mentalidade distorcida também tem um impacto social, pois pode levar à aceitação passiva de condições de vida difíceis ou injustas. Ao se convencerem de que a pobreza é uma virtude ou uma prova de fé, os fiéis acabam por não lutar por melhores condições de vida, aceitando a escassez como uma parte inevitável de sua jornada espiritual. Além disso, o desprezo pela materialidade acaba por gerar uma aversão ao sucesso, como se o desejo de prosperar fosse sinônimo de falha moral, o que prejudica não apenas o bem-estar individual, mas também a capacidade de contribuir positivamente para a sociedade. Em resumo, ao vincular a fé, a condenação da riqueza e a busca por uma vida materialmente mais confortável, essas crenças criam um bloqueio psicológico que impede os fiéis de realizarem seus sonhos e aspirações, fomentando uma mentalidade de escassez e um desapego distorcido da realidade material. Essa visão não apenas limita o potencial dos indivíduos, mas também reforça um ciclo de pobreza mental e financeira que perpetua a dependência de uma doutrina religiosa que condena a prosperidade. É de fato irônico e até contraditório observar que muitas das religiões que mais condenam a prosperidade financeira e geram culpa nos fiéis por aspirarem ao sucesso material são, ao mesmo tempo, algumas das mais ricas e influentes instituições do mundo. Enquanto pregam a humildade, a pobreza como virtude e a aversão à riqueza, muitas dessas igrejas acumulam vastas somas de dinheiro, propriedades e bens, muitas vezes em nome de uma missão divina. Esse contraste flagrante entre a mensagem espiritual que transmitem e a realidade de seu poderio financeiro cria um paradoxo que não passa despercebido por aqueles que observam, mas que é sistematicamente ocultado ou minimizado pelas lideranças religiosas. A hipocrisia, nesse contexto, é evidente. Enquanto a liderança dessas instituições vive em grande luxo, com mansões, carros caros e uma vida de opulência, os fiéis que lhes sustentam são ensinados a ver a busca por prosperidade material como algo sujo ou pecaminoso.
Esses líderes muitas vezes utilizam o dinheiro arrecadado através de doações, dízimos e contribuições de seus seguidores para financiar um estilo de vida luxuoso, enquanto pregam sobre o valor da pobreza e a renúncia material. Isso não só gera um profundo desentendimento entre os ensinamentos religiosos e a realidade material dessas organizações, mas também cria uma dinâmica de poder em que os líderes, enriquecidos com os recursos dos fiéis, consolidam sua autoridade espiritual e temporal. Ao perpetuar essa visão de que o dinheiro é algo errado, essas religiões geram uma falsa sensação de culpa nos fiéis, que acabam acreditando que melhorar sua condição financeira ou buscar uma vida de abundância é uma traição à fé. Eles são encorajados a se sacrificarem financeiramente, oferecendo o pouco que têm em troca de uma promessa de recompensa espiritual futura, enquanto, na prática, a liderança da religião se beneficia de sua generosidade, investindo em bens materiais e riquezas. Esse comportamento revela uma distorção no uso da fé como ferramenta de controle. Criar uma mentalidade de escassez e culpabilidade em torno da prosperidade material facilita a manutenção de um sistema no qual a liderança religiosa detém grande poder financeiro e influência sobre os seguidores. Ao ensinar que a riqueza é o inimigo espiritual, essas organizações muitas vezes desestimulam seus fiéis a questionarem a origem de sua própria riqueza e o verdadeiro propósito de suas doações. Em vez de promover uma mentalidade de autossuficiência, de empoderamento e de busca pelo bem-estar coletivo, essas doutrinas alimentam uma dependência que mantém os fiéis na constante de subordinação financeira e psicológica. Portanto, enquanto muitas dessas instituições religiosas pregam a pobreza como um valor divino, a discrepância entre suas mensagens e suas práticas revela o quanto o controle sobre a mente e o bolso dos fiéis é utilizado para preservar o poder e a riqueza de seus líderes, sem considerar as reais necessidades e aspirações de seus seguidores. Além de condenar a prosperidade financeira, muitas religiões também adotam uma postura de julgamento e rejeição em relação a outras culturas, práticas espirituais e filosofias que são diferentes das suas. Muitas vezes, essas religiões veem outras crenças, tradições e estilos de vida como ameaças ao caminho correto, criando um ambiente de intolerância e exclusão. Essa condenação não apenas gera um distanciamento entre as pessoas, mas também impede o crescimento e a integração de práticas que poderiam, de fato, beneficiar os próprios fiéis. A rejeição a práticas e culturas diferentes frequentemente surge da necessidade de proteger e preservar o poder e a identidade da religião dominante. Quando uma religião se vê como a única verdadeira ou válida, ela tende a denegrir qualquer forma de espiritualidade ou prática que não siga seus ensinamentos, muitas vezes com o argumento de que essas outras crenças estão erradas ou perigosas. Esse tipo de mentalidade cria barreiras que impedem o diálogo intercultural e a aceitação da diversidade, limitando a visão dos fiéis sobre o mundo e seus horizontes espirituais. Um exemplo claro dessa condenação pode ser observado na forma como algumas religiões veem práticas que promovem o autoconhecimento e a cura mental, como a meditação, o yoga ou mesmo certas terapias alternativas que muitas vezes são originárias de outras culturas, como as orientais. Embora tais práticas tenham sido amplamente reconhecidas por suas qualidades de redução do estresse, melhoria da saúde mental e bem-estar físico, algumas religiões insistem que elas são perigosas ou heréticas, baseadas em crenças pagãs ou não cristãs. Ao condenar essas práticas, essas religiões limitam as opções dos fiéis para o autodesenvolvimento e o bem-estar, criando uma mentalidade de fechamento em relação a alternativas que poderiam, de fato, ajudá-los a alcançar uma maior paz interior e equilíbrio. Esse processo de condenação vai além da espiritualidade. Também pode afetar aspectos culturais, como a arte, a filosofia ou até mesmo os estilos de vida de diferentes grupos. Ao descreditar outras formas de vida, essas religiões não só criam uma barreira de intolerância, mas também ignoram as lições e as sabedorias que podem ser extraídas de diferentes culturas e tradições. Muitas vezes, essas religiões impõem uma visão eurocêntrica ou ocidentalizada, em que somente a sua forma de ver o mundo e praticar a espiritualidade é considerada válida, marginalizando qualquer outra perspectiva que não se encaixe dentro de sua doutrina.
Esse isolamento cultural e espiritual pode ser prejudicial, pois impede os fiéis de se enriquecerem com outras experiências de vida e sabedoria que poderiam ampliar sua compreensão do mundo. Além disso, essa condenação de outras culturas e práticas pode gerar um sentimento de superioridade moral e espiritual, criando divisões entre as pessoas e desrespeitando a diversidade humana. Ao invés de promover uma visão inclusiva e enriquecedora, essas doutrinas tendem a reforçar uma mentalidade de nós contra eles, onde os que são diferentes são vistos como inimigos ou pecadores, em vez de seres humanos que têm o direito de viver suas vidas de acordo com suas próprias crenças e escolhas. Também não esqueçamos da falta de olhar para si, que é um fenômeno frequentemente presente em muitas religiões, especialmente nas que enfatizam a moralidade externa rígida, a obediência a dogmas e a submissão a autoridades religiosas, em vez de incentivar o autoconhecimento e a introspecção. Esse foco excessivo no exterior impede que os fiéis desenvolvam uma conexão genuína com sua própria essência, suas emoções e seus próprios pensamentos. Em muitas tradições religiosas, os fiéis são ensinados a buscar a salvação ou a aprovação divina por meio de comportamentos específicos ou pela adesão a regras pré-estabelecidas. A ênfase é colocada em conformar-se com essas normas, muitas vezes sem considerar a importância do autoconhecimento. Ao invés de olhar para dentro de si, a pessoa é orientada a procurar respostas e validação fora de si, seja em líderes espirituais, escrituras ou rituais. Isso gera uma dependência da autoridade religiosa e cria uma desconexão com a verdade interior do indivíduo, que fica refém de uma busca incessante por aprovação externa. Além disso, muitas vezes as religiões pregam a repressão de emoções e necessidades internas, como se sentimentos naturais, como raiva, tristeza ou dúvidas, fossem obstáculos ao progresso espiritual. Isso pode resultar em um bloqueio emocional, onde a pessoa não aprende a lidar com suas emoções de maneira saudável. Ao invés de compreender e aceitar essas emoções, o fiel pode ser ensinado a negá-las ou a ignorá-las, o que impede a verdadeira compreensão de si mesmo e a resolução de questões internas importantes. Outro aspecto relevante é a negligência das questões de saúde mental. Em algumas doutrinas religiosas, problemas como ansiedade, depressão ou traumas emocionais podem ser vistos como falta de fé ou simplesmente ignorados. Isso cria um estigma em torno da busca por ajuda profissional e os fiéis acabam sofrendo em silêncio, sem procurar tratamento adequado para suas dificuldades psicológicas. A ausência de um olhar atento à saúde mental impede o verdadeiro cuidado consigo mesmo, deixando os indivíduos presos em um ciclo de sofrimento não resolvido. Além disso, muitas religiões incentivam os fiéis a buscar a validação externa, seja de Deus, da comunidade ou das autoridades religiosas, em vez de promover a reflexão pessoal e o crescimento interior. Esse desejo constante de aprovação externa pode levar à frustração e ao vazio existencial, pois a pessoa nunca se sente completamente em paz consigo mesma. Ela vive em busca de reconhecimento externo, ao invés de aprender a encontrar satisfação e autoconfiança dentro de si. Por fim, a falta de autocompaixão é um aspecto fundamental da falta de um olhar para si. Muitas tradições religiosas preveem que os fiéis sejam rígidos consigo mesmos, condenando qualquer falha ou erro como algo pecaminoso. Essa pressão pela perfeição gera um ambiente onde a pessoa não se permite ser humana, errar ou aprender com suas falhas. Isso compromete o autoconhecimento, pois o foco está em agradar uma entidade superior, e não em entender e aceitar a própria jornada. A verdadeira espiritualidade e até mesmo o crescimento pessoal só se tornam possíveis quando o indivíduo é capaz de olhar para dentro de si, reconhecer suas dificuldades e forças e aprender com elas. Sem esse processo de introspecção, a pessoa pode se perder em um ciclo de busca por validação externa, negligenciando suas próprias necessidades emocionais, psicológicas e espirituais. Quando a ênfase está apenas em conformar-se com regras externas ou buscar uma aprovação externa, a verdadeira conexão consigo mesmo é prejudicada, resultando em um distanciamento do autoconhecimento e do bem-estar interior. O que me faz acreditar que essa crença é verdade? Essa crença é realmente minha ou fui condicionado a adotá-la? O que acontece se eu questionar ou discordar dessa crença? O que essa crença causou em você, mentalmente, emocionalmente e interiormente? O que você sente ao falar dela?
Como posso saber que essa crença é absoluta e imutável? A experiência de outras pessoas que não compartilham dessa crença invalida ou diminui sua veracidade? A fé deve ser inquestionável e cega, ou é algo que pode ser nutrido e amadurecido com o tempo, baseado na reflexão e no entendimento? Essas doutrinas e ensinamentos realmente me ajudam a crescer como ser humano. Essa crença traz mais paz e liberdade ou mais medo e controle? Se eu abandonar essa crença, quem serei sem ela? Minha identidade é realmente construída por essas crenças? Ou sou capaz de me redefinir com base em minha própria experiência e compreensão da vida? O que realmente é liberdade espiritual? Por que algumas pessoas em outras culturas ou religiões vivem de maneira diferente e ainda assim encontram paz e felicidade? A visão de mundo que essa crença me oferece é limitada ou abrangente. Eu aceito essa crença por medo ou por verdadeira convicção? Essa crença se sustenta quando eu aplico à realidade cotidiana. Como essa crença molda minha percepção sobre os outros? O que significa ser uma boa pessoa de acordo com esse sistema de crenças? O que aconteceria se todos seguissem as mesmas crenças sem questionamento? Quais são os valores e princípios que realmente ressoam comigo, independentemente da religião ou dogma? O que, exatamente, te faz acreditar que essa crença tem a verdade absoluta? Será que todas as crenças que você segue foram realmente escolhidas por você ou foram impostas desde cedo? Se uma crença não for questionada, como você pode ter certeza de que ela ainda faz sentido para você agora? Em que momento você percebeu que a sua fé foi mais influenciada pela cultura ou pela pressão externa do que por uma reflexão pessoal? Como você se sentiria se tivesse nascido em uma cultura ou família com uma religião ou crenças completamente diferentes? Isso mudaria a sua visão sobre a verdade? Será que a sua visão de Deus ou do divino está sendo limitada pela interpretação humana e institucional de uma doutrina específica ou um conjunto de crenças limitantes que foram transmitidas de forma hereditária? Qual é o real impacto de seguir regras rígidas que você sente que não fazem sentido? Elas estão realmente te aproximando do divino ou apenas reforçando um controle externo? Se você tivesse que explicar sua crença de forma simples, sem dogmas ou convenções, o que você diria sobre o que realmente importa na sua espiritualidade? Será que a verdadeira espiritualidade está em seguir regras externas ou está na conexão interna com o divino? Por que as diferentes religiões têm visões tão diferentes sobre a mesma questão? O que isso diz sobre a ideia de uma verdade única e universal? Se você pudesse escolher um valor universal para guiar sua vida espiritual, qual seria? Por que você acredita que uma autoridade externa, como uma igreja ou líder religioso, tem o direito de determinar o que é certo ou errado em sua vida? Se todas as religiões falam sobre a importância do amor, da compaixão e da verdade, por que algumas delas criam divisões e conflitos entre seus seguidores? O que é mais importante para você? Estar em conformidade com os ensinamentos de uma organização religiosa ou viver de acordo com seus próprios princípios morais? Você acredita que a verdade espiritual é estática e definitiva, ou ela pode evoluir e se transformar à medida que você cresce como pessoa? Em momentos de dúvida, o que te dá mais conforto? A certeza imposta pela doutrina ou a liberdade de explorar a espiritualidade de forma pessoal? Se você fosse procurar a verdade sobre a vida e o universo, você procuraria apenas dentro dos limites da sua religião ou estaria disposto a explorar diferentes fontes e perspectivas? Se você nunca tivesse sido ensinado isso, como você veria a situação agora? Essa crença é baseada em fatos ou em suposições? Como você se sentiria se fosse livre para escolher suas próprias crenças sem medo de julgamento? Essa crença está alinhada com os seus próprios valores e sentimentos? Se você fosse ensinar outra pessoa sobre isso, o que diria? Se você tivesse a liberdade de criar uma espiritualidade baseada em seus próprios sentimentos e experiências, como ela seria? Como seria a sua vida espiritual se você abandonasse todas as expectativas externas e se permitisse simplesmente sentir e vivenciar o divino? Qual é o seu maior medo em abandonar um dogma religioso? Você tem medo de perder algo ou tem medo do que poderia encontrar além disso? Se eu tirar todos os aspectos religiosos, suas crenças que lhe foram impostas ou ensinadas, quem é Deus para você? Como minha vida seria diferente se eu não acreditasse nisso? Essa crença faz sentido para mim ou foi imposta por outras pessoas? Sua busca espiritual foi interna ou imposta por terceiros?
Esse dogma promove crescimento ou limitação. Eu concordo com isso? Por quê ou por que não?